A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Rádio INJ, que alegria podermos aqui mais uma vez refletirmos na palavra do Senhor, que sempre alimenta a nossa alma e edifica-nos em Cristo Jesus. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 35 ao 39, que textualmente diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que intitulei a reflexão desta noite como Quem nos separará do amor de Cristo? Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo numa carta que ele dirigiu à igreja em Roma. E podemos observar que nessa leitura o apóstolo Paulo deixa ver claramente que quando o cristão tem seu caráter formado por Cristo, nada e ninguém o poderá separar de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que, sem dúvida alguma, demonstraram a sua fidelidade a Deus e no momento mais difícil e crucial deixaram ver quais eram as suas convicções, os seus valores espirituais. Um desses personagens que gostaria de falar primeiramente foi Abraão. Imagine-se você na situação de Abraão, que recebeu de Deus a ordem de ter que sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, o filho que Abraão conseguiu ter quando tinha 100 anos de idade, com a sua esposa Sara, que era estéril e deu à luz aos 90 anos. Imagine-se você, Deus, em determinado momento, pedir que você oferecesse o seu filho como sacrifício. Essa seria uma prova muito difícil que Abraão passaria. Porém, olha o que ele nos ensina. Abraão, por sua fidelidade e obediência a Deus, não pensou duas vezes em oferecer o seu filho como sacrifício, porque cria que Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Olha só, se Abraão não confiasse absolutamente em Deus, certamente essa exigência, essa prova, o teria feito desistir. O que dizer do patriarca Jó, um homem que era famoso, endinheirado, possuía uma boa família, gozava de boa saúde, desfrutava do melhor da vida e de um dia para o outro se converteu num homem fracassado, com uma família destruída, com uma doença gravíssima no seu corpo que era a lepra, sendo assim desprezado pela sociedade. Seu círculo de amigos se tornaram incompreensíveis e desmotivadores, até a sua mulher, que era a última que havia sobrado de sua família, questionava a sua fé. Se Jó não tivesse tido um caráter de filho de Deus e servo do Senhor, no meio de toda essa dificuldade, com certeza teria renunciado ao seu Deus, pois era incitado por sua mulher, inclusive, a dizer: amaldiçoe a Deus e morra. Diz a palavra do Senhor que a mulher de Jó incitava ele e disse: Jó, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. A mulher de Jó sabia que se Jó amaldiçoasse a Deus, Deus logo o enviaria à morte e assim Jó supostamente descansaria de toda aquela desgraça. No entanto, Jó falou uma das frases mais memoráveis que um mortal poderia dizer diante de tamanho flagelo e respondeu à sua mulher: Olha, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diz as Escrituras que apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O
O que falar também de Paulo na sua vida apostólica? Paulo que teve muitos perigos fora e dentro da própria igreja. Alguns cristãos o questionaram em todos os aspectos de sua vida, inclusive chegaram a pensar que Paulo não teria direito, inclusive, nem de comer nem de beber, como resultado do seu trabalho ministerial. Além disso, chegaram a questioná-lo quanto ao direito, inclusive, de ter uma mulher por esposa. Paulo, mesmo diante de todas essas pressões, até dentro da igreja, poderia ter desistido, ter se desmoralizado, ter se desmotivado. Porém, muito convencido no Senhor seu Deus, disse: quem me separará do amor de Cristo? E ele começa a enumerar todos os possíveis problemas que poderiam ser determinantes para ficar desmotivado e diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que não existe, querido irmão e amigo, nenhuma circunstância da vida, nenhum poder demoníaco e nenhuma pessoa que nos possa separar do amor de Deus. Nem mesmo nossos próprios pecados e nossas próprias falhas podem nos separar desse grande e infinito amor de Deus. Nós estamos sobrenaturalmente conectados a Deus com as correntes de seu amor. Ele nos ama e o seu amor está conosco sempre e em qualquer circunstância. Nada, absolutamente nada, pode ficar entre nós e o amor de Deus por nós. A realidade desse fato deve nos fazer fortes, seguros e corajosos. Paulo havia feito de Deus o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, de tal maneira que quando ele enfrenta as adversidades, ele é impulsionado por uma força sobrenatural e fiel que era Deus, o seu Senhor, ao ponto de, numa ocasião, Paulo dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim que, querido ouvinte, é necessário que hoje nós sejamos como esses cristãos, como esses homens que ao longo da história bíblica mostraram que caráter eles tinham como servos do Senhor. É necessário que hoje nós sejamos como esses cristãos que mesmo diante da abundância e da escassez, da honra ou da desonra, ou de qualquer outra circunstância, nada possa abalar a nossa fé. É importante que nós tenhamos a capacidade de continuar dizendo, como o salmista disse no Salmo 73, 25: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia! Quando de verdade nós aprendemos a amar a Deus e formar o nosso caráter cristão nele, de acordo com as circunstâncias que enfrentarmos a cada dia, com certeza estaremos dispostos não somente a suportar algumas coisas aqui no campo humano, senão inclusive de entregar até a nossa própria vida, como Paulo disse. Por isso quero finalizar fazendo-lhes uma pergunta: haverá algo que te separará do amor de Cristo? Se você de verdade for um filho de Deus, certamente dirás que nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Deus os abençoe.